Pastor Felipe gostaria de contribuir também com essa colocação? Sim, senhor. Pastor, tem um livro sobre pregação do Tim Keller, e lá ele faz um diálogo com um teólogo australiano chamado Peter Adam. E ele vai dizer que o ministério da palavra, ele se firma em 3 níveis. Então nós temos um primeiro nível, que é aquela conversa informal que os irmãos têm sobre Bíblia. Crentes, quando se juntam, geralmente falam da palavra de Deus. É o que se espera, né? Que a palavra do Senhor habite ricamente em nós. Então, esse é um primeiro nível. Conversas informais sobre a palavra de Deus. A Bíblia, ela deve fazer parte do nosso diálogo, do nosso cotidiano. Um segundo nível são aqueles momentos em que nós nos reunimos em torno da palavra. É a escola bíblica dominical, é o pequeno grupo, é o culto doméstico. Então nós temos aqui esse nível 2. O terceiro nível é o nível da pregação formal. Geralmente é o pastor líder da congregação, que prega semanalmente sermões bem elaborados, bem feitos, para orientar a congregação. Então, pensa comigo, se em uma igreja a pessoa não se envolve nesses níveis de ministério da palavra, ele não conversa diariamente sobre a palavra de Deus, não participa de escola bíblica dominical, não faz culto doméstico, não participa de pequeno grupo e não ouve a pregação semanalmente da palavra de Deus. Que tipo de vida espiritual um crente como esse poderia ter? Que tipo de vitalidade uma igreja que não tem uma boa pregação, que não tem uma boa escola bíblica dominical, que os irmãos não se interessam pela palavra de Deus, como pode estar, ou como é a espiritualidade de uma igreja que não valoriza a palavra do Senhor? Então, pastor Loran, em linhas gerais, a igreja ela precisa estar totalmente envolvida com o ministério da palavra. Para colocar dessa maneira, o ministério da palavra começa no púlpito, mas ele não se limita ao púlpito. O ministério da palavra, ele reverbera em todas as áreas da igreja e na vida de todos os crentes. Então, nós não podemos pensar assim, é o pastor que precisa se preocupar com a pregação. Nós não. Não é assim. Todos ali precisam estar envolvidos com a palavra, porque nós pregamos a palavra, vivemos a palavra, amamos a palavra, cantamos a palavra. É esta palavra de Deus que nos dá vida, que é a nossa luz, que é a nossa orientação, que é pão para a nossa alma, como o próprio Jesus já colocou. Então, de modo geral, a igreja precisa estar envolvida com a pregação. De modo bem prático, eu diria assim, caminhando aqui pelo que o pastor Jaibson falou, algumas dicas de como a igreja pode contribuir com esse ministério. Olha, orando pelo pregador. A igreja precisa aprender a orar pelo pregador, por aquele que vai ministrar a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo pede oração. Orem por mim. Efésios capítulo 6, a partir do verso 19, ele vai dizer isso. Ore por mim, para que no abrir da minha boca a palavra de Deus, o evangelho seja comunicado com intrepidez, né, sabe, com ousadia. Orando pelo pregador, lendo a Bíblia, comentando sobre a pregação. Às vezes, quando termina o culto e nós vamos naquela conversa ali, a gente conversa sobre tanta coisa, pastor Loran, mas veja como sendo intencional. Meu irmão, como é que foi o sermão hoje? Como aquele sermão falou ao seu coração? Quando entra dentro do carro, perguntar para os filhos, o que foi que vocês acharam da pregação hoje? E ter a intencionalidade de trazer para os diálogos a própria palavra de Deus. Então, comentar, incentivar, ler a Bíblia durante a semana, orar pelo pregador, são esses alguns meios de como a igreja pode contribuir com o ministério da palavra.